A partir de quando eu posso me considerar essa pessoa consumista? Que eu já fugi da realidade. Quando que eu olho para a minha vida e falo, não, eu sou uma consumista e preciso de ajuda? Primeiramente, quando você começa a ter dívidas. Esse é o termômetro. Para mim é o termômetro. No momento em que eu começo a gastar mais do que eu tenho, porque gastar com cartão, gastar com cheques, isso todo mundo faz. É tão simples. Você a gente viu ela usando vários cartões, você, né? Porque o meio de pagamento é o dinheiro. Infelizmente, o cartão de crédito ele é um dinheiro de plástico. Ele facilita a vida. A gente não percebe, né? Não. Só você não tem dinheiro, facilita. mas você sabe que você tem um cartão. E você, naquele momento, você se esquece que dali lá na frente você vai ter que pagar essa dívida. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse aspecto de consumir, ou seja, eu vou comprar isso, mesmo às vezes que eu precisando do produto, eu não me planejo. Falta de planejamento. Esse é o ponto básico. Então, quando eu vou me perceber que eu sou uma consumista, a partir do momento que o meu salário já não dá para pagar as minhas dívidas, eu estou cheia de dívida, seria isso? Também. Eu acho que um dos pontos básicos é você controlar os seus gastos. No momento que você não consegue controlar os seus gastos, você passa a ser um consumista. Aí vem o problema. Ou se você é um consumista normal da sua necessidade de adquirir alguma coisa. Às vezes as pessoas se sentem bem, ou melhor, se sentem mal quando não consomem. Eu só me sinto bem quando eu vou gastar alguma coisa, nem que seja comprar uma bala. Mas eu comprei, então estou realizado. Agora, isso tem a ver? Está ligado ao afetivo, assim? Sim, até um termômetro também, eu acho que quando você começa a viver uma insatisfação constante, né? Porque normalmente quem compra compulsivamente vive essa coisa, é uma delícia, maravilhoso, eu adquiri e perdeu a graça. E aí eu começo a viver inconstantemente muito triste, naquela sensação de vazio, naquela dificuldade em lidar com a frustração, que também começa a me exigir esse consumo, além daquilo que eu tenho condições de ter. Tem a necessidade de até comprar. Adquirir já não me serve mais e já quero outra coisa, algo assim insaciável. Eu quero comprar, eu preciso ter. Porque, na verdade, isso não está ligado diretamente ao eu ter, né? Não. Está ligado a uma necessidade de eu preencher algo interno que não está legal. Por isso que muitas vezes a gente precisa desse acompanhamento associado também ao novo planejamento familiar. Né? Porque eu gasto, porque dentro de mim tem uma dificuldade muito grande em lidar com os meus sentimentos, em lidar com as minhas frustrações, em lidar com a minha solidão, com a minha carência. Então eu começo a preencher aquilo que é difícil para mim. A gente acabou de falar aqui, o professor falando que muitas vezes, né, essa compulsividade vem já, né, dos laços familiares, não é isso? É possível ter essa vida simples, a gente tem 2 exemplos aí de 2 santas, não é? Exatamente. Nós temos problemas já na infância, quando as crianças são pequenininhas. Eu posso dizer com cátedra, porque eu tenho 2 filhos e 2 netas. Então, eles são consumistas, não exageradamente. Mas a culpa é dos próprios pais, que compram tudo aquilo para os filhos, no intuito, numa ânsia de querer atendê-los o que eles não tiveram, talvez. Então, eu acho que isso deve ser controlado. Além quando você faz o consumo, você tem um status que a pessoa quer ter. E é muito interessante que a gente precisa entender que os filhos eles vão reproduzir aquilo que eles viram em casa, né? Então assim, eu vi o meu pai e minha mãe gastando sempre dívida, eu vou começar a achar que eu posso gastar, que eu posso ter dívida, porque eu tenho que ter, né? Entra a necessidade do que a gente já está falando, da dificuldade em lidar com as suas frustrações, que se eu não sou frustrada na infância, provavelmente eu não vou conseguir lidar com a frustração mais tarde. Esse ato de comprar pode te levar a ser compulsível, né? De repente você compra uma coisa, você tem uma oferta. As ofertas, então, é uma coisa louca, né, professor? Terrível. Oferta é algo que me perdoem as mulheres. Mas não, 80% são as mulheres. Exatamente. A gente viu também isso na reportagem, Qualquer coisa para elas é motivo para comprar. Não está comprando porque precisa, está comprando porque está em oferta. Se vai usar é outra história. Isso é comum. Isso a gente vê constantemente na vida, né, que a gente percebe essas coisas.
Uma outra coisa que apareceu no filme, que se esconde, diz que esconde os filhos, né? Mas não são só os filhos. É o esposo que esconde da esposa, a esposa, ou vice-versa, esconde essas compras. Um dos dois pode ser consumista, ou seja, sofrer daquela oniomania, né? Mas esconde. E isso gera problemas. Então, esse é um dos fatores. E a mídia também é a maior responsável pelo consumo. Ela é uma incentivadora. Não que a gente não tenha mídia, tem que ter, mas nós temos que saber assimilar cada propaganda. Porque elas são sedutoras, né? Elas estão aí para isso mesmo, para fazer com que... Às vezes passa uma propaganda na televisão, você olha assim e fala, nossa, isso aí é o que eu sempre sonhei, né? Aí você vai lá comprar uma mercadoria, vê ela de pertinho e fala, mas era isso mesmo, né? Porque ela existe para isso, para seduzir, né? Para te levar a comprar. E cada vez mais, né? Tanto a mídia quanto hoje o número de acesso que nós temos à televisão, novela, computador, né? Olha no e-mail, né? Na caixa de e-mail, né? Quantos e-mails são de propaganda, né? Vendo isso, promoção, liquidação, então o acesso ele aumenta e com certeza a necessidade começa a aumentar, tanto uma necessidade interna quanto a necessidade do status que o professor Cláudio falou. Agora, o comprador compulsivo, ele percebe isso? Ele consegue perceber que ele está comprando demais? Porque tem pessoas, né, que nem consomem para si mesmo, mas para presentear, para dar de presente, para, sei lá, para um afeto, enfim. Ele consegue perceber ou não? No meu entender, raramente. As pessoas que têm esse consumo, eles compram por um impulso. Mesmo que não seja um comprador compulsivo, que tenha doença, mas aquele que compra. Raramente as pessoas se planejam. Porque quando você faz o planejamento, você pode fazer tudo isso, você pode dar presentes, você pode gastar dinheiros extras, desde que você se planeje. E a maioria não faz isso. Como a gente viu aí na reportagem, né? Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se não, ou eu já estou pensando nas dívidas que eu tenho, será que essa também vai caber no meu bolso, né? Eu acho assim, diferente do que o filme trouxe, né? É o impulso de eu ter, de eu comprar, de eu adquirir determinados produtos, porém também é de muito sofrimento, né? Depois que a pessoa tem a compra, entra em contato, nossa, eu comprei, de novo dívida, né? Aí também é muito dolorido. Ok. E por falar, né, a gente está falando aqui de consumismo, enfim, claro, gente, tudo tem ponderação, né? É claro que se você vai comprar aquilo que é sua necessidade, né, Rodrigo? Isso não é de jeito nenhum. A gente só tem que saber o que vai comprar, como vai comprar, quando vai comprar, algumas perguntinhas que a gente precisa fazer antes de uma compra, né? Você está lá diante de um produto, será que eu preciso dele mesmo? Será que eu tenho condições de pagar? Então, são algumas perguntas boas para... Será que eu tenho necessidade real deste produto? Então, são algumas perguntas que você precisa fazer antes de adquirir. Hoje nós estamos conversando aqui com a Amanda Rabelo, ela é psicóloga, e também com o professor Cláudio César de Freitas, ele é economista e também perito econômico-financeiro sobre esse assunto. E a gente percebe que as crianças de hoje, parece que elas começam a consumir mais cedo, né? Como minimizar isso? Isso não é muito fácil, como foi dito, realmente, a gente sabe que não é fácil. Mas existe uma maneira, eu chamo de educação financeira. Essa educação, ela tem que ser iniciada desde os primórdios, desde que a criança começa a entender. É fazer com que as crianças participem do orçamento familiar do casal. E muitos pais tratam desse assunto com eles fora, eles não participam. E isso é comum. Então tem que mudar a mentalidade das pessoas. É muito difícil você consertar uma coisa que já aconteceu. Passaram-se muitos anos, vai ser muito difícil você dominar isso. Mas você pode fazer no início, nasce o filho, lógico, o menino nasceu, não entende nada, você não vai começar a ensinar educação financeira para ele. Mas no momento que ele começa a entender as coisas, eu acho que é necessário a criança participar do orçamento familiar. Quanto o papai ganha, quanto a mamãe ganha, quanto a gente gasta desse salário, o que sobra, o que falta, a criança precisa saber disso. Precisa saber o limite delas. A propaganda está aí para dizer para a gente o que precisa comprar. Qualquer coisa que eu vejo na televisão, nossa, aquele bonequinho lá que fala, não fala.
igual eu dizer, é mentira, não é verdade. É verdade. Então a gente vê propaganda de boneca que nada, aí chega lá, eu quero essa boneca que nada, mas quando chega lá, ela não nada. E outra, não começa a falar para a criança exatamente o que você falou. Quanto que eu ganho, os pais ganham, o que dá para nós fazermos, o que eles têm que pagar. Isso tem que ser claro para a criança. Então, se disso, desde o início, desde pequenininho, começa a colocar na cabeça das crianças, com certeza, essa criança vai crescer uma pessoa não consumista. Isso o papai pode comprar, isso o papai não pode comprar, tem que ser bem claro, né? E poder falar o não sem culpa, sem medo, né? O poder dizer o não, ensinando o filho a ser normal, assim, consciente, né? De que a vida, ela não proporciona sempre o que a gente quer. Tem dia que a gente vai poder, tem dia que nós não vamos poder, tem dia que nós vamos ter que ficar no desejo, tem dia que nós vamos conseguir suprir as nossas necessidades internas, né, que são os nossos desejos. E quando eu começo a frustrar o meu filho, eu começo a ensiná-lo que na vida a realidade é diferente daquilo que a gente sonha que seja, né? Então eu sonho ter um carro, eu sonho ter uma casa, mas hoje o que eu posso fazer é trabalhar para eu poder ter isso. Enquanto eu não posso trabalhar, eu posso estudar, porque senão lá na frente eu não vou conseguir ter. E ainda eu tenho um sonho que às vezes é muito maior das minhas possibilidades. E aí, quando eu começo a mostrar para o meu filho como que é a nossa realidade. Bom, eu tenho dinheiro para isso eu não tenho, né? Eu acho que o convívio das crianças com outras crianças também traz muito isso, né? Porque daí começa a entrar no status. Ah, mas o meu amiguinho foi passar as férias na Disney, né? E isso começa a ser muito difícil. Porque eu preciso começar a dizer para o meu filho, olha, nós não podemos ir para a Disney. E aí eu preciso começar a frustrar o meu filho constantemente. Se hoje eu frustro o meu filho, a probabilidade dele lidar melhor com isso no futuro é muito mais fácil, né? Se eu não frustro, se eu mostro para ele que ele pode ter tudo o que ele quer, provavelmente ele vai crescer achando que ele é dono do mundo e que ele vai ter sempre aquilo que ele deseja. E isso vai trazer problemas para uma série de outras coisas na vida, né? E é bom a gente também deixar muito claro, porque a gente lida com criança, né? Olha, meu filho, não dá para sair para Disney, mas a gente pode, sei lá, fazer outra coisa, né? Que é possível para nós. Então, a criança, ela precisa realmente estar dentro dessa verdadeira realidade, né? Financeira dos pais. A gente falou esses dias aqui no programa ainda, né, sobre economizar para realizar sonhos. A gente está falando hoje também, agora falamos sobre o consumismo, porque muitas vezes, né, pode ser doença, né? A gente falou aí da oniomania, às vezes alguém de casa pode ter uma situação como essa. Vocês já falaram aqui que é difícil, né? A pessoa não sabe, mas como ajudar? Como que a gente faz para ajudar a pessoa, se é o pai ou se é a mãe, a ajudar a enxergar isso e que ela até precisa de um tratamento? Como é que faz isso? Olha, eu acho que quando estoura o problema financeiro, um primeiro impacto que a gente fala, não tem alguma coisa errada, né? E os pais, eles podem ir ajudando os filhos a administrarem melhor o dinheiro. Olha, não vamos gastar aqui, nós não vamos gastar aqui. Algumas pessoas conseguem se reorganizar com uma reestruturação no orçamento familiar somente. Algumas pessoas precisam fazer essa reestruturação, mas também precisam de uma psicoterapia para entender essa necessidade de comprar, de ter, de acreditar que pode ter tudo o que quer, né? Esse vazio que ela vive. E em alguns casos nós precisamos associar a reorganização do orçamento, a psicoterapia e um tratamento medicamentoso também. Porque daí já é uma situação mais séria, né? Que precisa de uma ajuda de um profissional. Cartão de crédito, né, professor? Se puder, nem leve nas compras. Olha, cartão de crédito, ele é feito para emergências. E as pessoas usam o cartão de crédito como uma extensão do salário. Acabou o salário, então ele fala, não, tem meu cartão que tem R$3.500 de limite. Às vezes até superior ao salário. Até superior, normalmente é superior. Já para induzir a pessoa a consumir. Exatamente. E o que acontece? Você tem o cartão de crédito, você sai com ele. Não saia com ele. Se você sair, você já sai especificamente, ou seja, eu estou levando meu cartão para comprar determinado produto e só. Porque se você sai com cartão de crédito, você não tem dinheiro, você já está com dívida, qualquer coisa que você vê,
Em qualquer loja, sempre tem o marketing do vendedor que vai chegar para você falando o que você quer. Você não, só estou olhando. Não, mas nós podemos fazer em 10 vezes no cartão. Quando ele ouve a palavra cartão, ele fala, poxa, eu estou com um cartão. Então, eu vou comprar. Então, força você a comprar. Mas ele se esquece que aquilo ele tem que pagar lá na frente. E a pior coisa que tem no cartão de crédito é você chegar no fim do mês, quando vier a fatura, você não tem o dinheiro para pagar. Então, você vai pagar o mínimo. Quando você faz isso, me perdoem, mas jamais a pessoa vai conseguir sair do mínimo. Porque aí é uma progressão geométrica. Vai ampliando cada vez mais. Uma bola de neve não tem fim. Aí a pessoa se endivida realmente. E os juros? Altíssimos? Altíssimo, é um dos maiores que tem. Ou seja, você vai fazer uma compra, evite o seu cartão de crédito, né? Essa história de cartão em 5 vezes sem juros, isso não existe. Tá? Não existe mesmo. Isso. O juro já está embutido nas compras. Até mesmo aquelas compras que você fala, é 5 vezes sem juros, não tem juros nenhum, você vai levar. Tem juros e tenho certeza que tem. Agora, o comprador compulsivo, ele compra qualquer mercadoria? Como é que é isso? Alguns compram algumas mercadorias específicas, né? Então, nós temos mulheres que compram sapato adoidado, homens que compram pastas, cada um tem algo específico. E tem aqueles que compram qualquer coisa, às vezes mesmo que não vá usar, né? Então eu compro algo que eu não preciso, algo que eu não uso, mas eu quero comprar, eu necessito dessa compra. E é muito comum um jovem que tem cartão de crédito, vai fazer uma compra, ele tem por causa dos amigos. Então eu tenho um aparelho de som na minha casa, vou dar um exemplo. Ele vai na casa do colega, o amiguinho dele, e vê que é um aparelho do som do colega é mais sofisticado um pouquinho. Ele não mede as consequências, então ele já quer comprar um novo. Ele tem o dele em casa. Então Na verdade, ele compra um outro, né? Ele compra para o outro, exatamente. Ele compra um outro. Eu vou dar um exemplo rapidinho de que aconteceu, e eu sei, eu fui um dos responsáveis que acabei cuidando disso. A pessoa compra um aparelho de som sofisticadíssimo. Ele só usava para tocar CD, mais nada. Então todos os outros componentes do CD que ele tinha, do aparelho de som, não serviam para nada. Ele comprou por impulso, ele comprou porque o amigo dele tinha, então é status, para ele dizer que ele também tem. O dele é melhor. O dele é melhor. E às vezes as compras são feitas justamente assim, né? Por isso o seu cuidado, a sua atenção. Para que isso, né, gente? Viver com simplicidade é tão lindo, com aquilo que você pode, com aquilo que você tem. Nada, né, pode suprir você. Só Deus pode, né? E também não adianta você comprar para o outro, né? Achar, não, o meu amigo comprou um carro, não, preciso comprar o melhor para mostrar para o outro que o meu é melhor. Então, cuidado com isso. Você não precisa disso. Nada vai suprir a sua paz, a sua alegria. O que adianta, né? Você compra o melhor, mas que endividado aí, não dorme direito, não come direito, não tem paz na família. Então, olha, cuidado com essas compras, principalmente quando você está comprando por causa do outro. Quero agradecer você em casa pela sua participação aqui com a gente no nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer os meus convidados. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. A gente espera muito ter te ajudado aí em casa, tá bom?